Boa noite, queridos. O tema de hoje é a cura em Betesda. Vamos estudar um pouco sobre isso. João capítulo 5, um texto belíssimo, onde mostra Jesus curando um paralítico. Especialmente aqui nos versículos 5, 6, 7, ele vai tratar com esse homem. E algumas lições importantes devem ser extraídas desse texto. Eu queria então convidar você a estudar comigo essa porção da palavra de Deus. Venha comigo. João capítulo 5. Olha o Lauro Minelli aí. Lauro, meu irmão, primeiro que eu vi, hein? Deus abençoe vocês, queridos. Jesus vai curar alguém num tanque chamado Tanque de Betesda, lá em Jerusalém. E é uma experiência muito interessante, porque nós vamos tirar algumas lições disso, porque muita gente pensa assim, quem for Jesus vai ser curado. Tem gente que crê nisso, que a cura é obrigatória. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu vou fazer. E Jesus nunca deixou de curar alguém. Então, se eu for Jesus, eu serei curado. Será que isso é verdade? A palavra de Deus... Oi, Marcos, tá aí o Marcos também. A palavra de Deus fala que não é assim. Toda cura, todo milagre, inclusive João não fala nenhuma vez aqui de milagre, fala de sinais. Sinais, isso é importante, porque quando você fala no milagre, você está exaltando o poder sobrenatural de Deus de quebrar a lei da natureza. Mas quando você fala em sinal, você está se referindo a uma verdade oculta naquilo que está sendo praticado por Jesus. Existe um sinal que se refere a alguma coisa, que se refere a alguma lição maior que está acontecendo ali naquela hora. Então tudo isso nós vamos ver um pouquinho aqui nesse texto de João capítulo 5. E eu acho muito importante, porque há muita confusão, pessoas entendendo que Deus cura tudo, Deus cura todas as coisas, Deus cura a todos e Deus vai curar sempre. Não vai. Ao contrário, a Bíblia fala que Deus pode inclusive matar. Então, se Deus pode matar, Ele pode matar por doença, pode matar por uma série de situações, de circunstâncias, acidentes que Ele permite, e nós podemos ser então levados por Deus também dessa vida. Ninguém vai ficar aqui para semente. Quando a Bíblia fala que Jesus levou, lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele não estava querendo dizer que todas as nossas doenças serão, de alguma forma, extirpadas da nossa vida. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si os nossos pecados, e nem por isso deixamos de pecar, assim como não deixamos de adoecer. Então vamos colocar essas verdades em perspectiva. Vamos entender a cura de Betesda, desse homem paralítico que foi alcançado pelo amor de Deus para espanto de muitos, porque ele o curou num sábado e ele foi repreendido. O que é isso? Não é para fazer isso, carregar a sua cama num sábado e tal. E ele então defende Jesus. Muito bem, vamos fazer uma oração e vamos então depois falar sobre essa cura em Betesda. Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós agora. Estou vendo meus irmãos, meus queridos, se aproximando aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa tocar com o Teu Espírito Santo a mim e aqueles que estão ouvindo essa palavra. Que todos possam ser tocados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça se manifesta na nossa vida de todas as formas, inclusive na doença. Porque o mundo precisa ver o que como um crente enfrenta as doenças. Não é só a cura que nos interessa. Nos interessa também a força do Senhor para enfrentar os males dessa vida, as circunstâncias dessa vida, as condições dessa vida, com a fé, com amor, com tranquilidade, com paz no coração. Portanto, fala aos nossos corações nessa hora. É o que te pedimos, Senhor, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. João capítulo 5. Por que é importante esse capítulo? Estou vendo aqui a Daniela, estou vendo a Sônia Fortini, o Lucas Rocha, estou vendo também quem? A Ana Seixas, estou vendo
quem mais? Francisco Bueno, tantos irmãos juntos. Vamos discutir essa questão da cura, tá? A cura em Betesda. E eu quero começar falando dos movimentos das chamadas Santas Casas. Isso começou em Portugal em 1498. Era um movimento sem hospital, sem nada, era uma coisa assim de visitar os doentes, visitar os enfermos, para curá-los, tanto de socorrê-los tanto na área física como também na área espiritual. E eles então tentavam abençoar essas pessoas. Foi um grande movimento, e esse movimento virou o movimento das chamadas Santas Casas, que estão hoje espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil, ela chegou em 1539, quase 40 anos depois que o Brasil foi descoberto, a primeira Santa Casa foi criada aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje, você vai em todas as cidades do Brasil, você encontra uma Santa Casa. Aqui em Casa Branca tem uma. Inclusive a minha sogra está ali sendo tratada nessa Santa Casa de Misericórdia aqui em Casa Branca. E a Santa Casa é um movimento de cuidado, de apoio, de ajuda aos doentes. Ora, se todos fossem curados pela graça de Deus, que é possível, né, Deus curar, por que a Santa Casa? Por que o remédio? Por que o médico? Então vamos apenas depender da graça de Deus e da cura. Então nós precisamos colocar essa questão da cura em perspectiva e vamos aprender, vamos tirar algumas lições desse texto para que nós tiremos de uma vez por todas esse mito, essa falsa ideia de que Deus cura sempre. Não cura. Então esse é o tema de hoje. Quais são as lições que nós vamos extrair desse texto hoje? A primeira delas está ali no versículo 3. Olha o que diz. Primeiro fala do tanque de Betesda, né, que tinham 5 pavilhões. Nestes 5 pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Todos nesses 5 pavilhões, esperando o mover de Deus naquele tanque, naquela água de Betesda. E quando a água se movia, eles iam para dentro da água buscando a cura, como se Deus fosse dar então a cura naquela hora para o primeiro que chegasse na água. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus se aproximando de um local lotado de doentes. Ora, se Jesus tivesse curado a todos do período em que ele viveu, ele teria dado uma ordem e todos os doentes ali ficariam curados, não é verdade? Mas não, Jesus Cristo tratou apenas com um. Jesus encontra uma multidão de doentes buscando cura, aqui no versículo 3. E ele não vai atrás da cura de todos eles. Isso mostra que o mundo tem uma multidão de doentes. A minha sogra está idosa, 88 anos, e ela está sendo tratada na Santa Casa de Misericórdia. E por que eu falei da Santa Casa de Misericórdia e esquecendo? Porque a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Casa. Hesed, misericórdia. Betesda vem da palavra casa de misericórdia. As santas casas de misericórdia espalhadas pelo mundo inteiro, curando, ajudando, amparando, abençoando os enfermos, como a minha sogra está hoje lá, sendo cuidada pelos médicos, cuidada pelos enfermeiros, e assim é uma bênção muito grande, porque até nessa ação dos médicos, dos remédios, tudo isso tem a ver com Deus. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu conhecimento, capacidade de manipular medicamentos e aplicá-los na cura das nossas doenças. Então, a minha sogra está lá sendo cuidada pela graça de Deus naquele instante. Então, as Santas Casas de Misericórdia expressam o espírito de Betesda, a Casa de Misericórdia lá em Jerusalém, com multidões de cegos, de coxos, aleijados, que estavam ali esperando cura. Como todos nós, quando corremos para um PPA, corremos em busca de cura. Então,
existe sim uma enorme multidão de doentes. No tanque de Betesda tinha multidões, no mundo tem também multidões. Acabamos de passar por uma pandemia. Deus salvou a todos? Não. Se tivéssemos clamado para que Deus curasse a todos, seriam todos curados? A Bíblia não fala que seriam todos curados. Então vejam, uns Deus elimina através de uma doença, um acidente ou qualquer coisa, ou por idade, e outros Deus cura, como ele curou Lázaro. Mas Lázaro, depois de ser ressuscitado, lá em João capítulo 11, ele continuou a vida dele e eventualmente morreu. Porque ninguém vai ficar aqui, nós vamos todos sair desse mundo de alguma forma. O importante é entender que existe uma multidão de doentes e essa multidão não será toda ela curada. Deus cura alguns. Isso é muito importante. Por que Jesus não curou a todos? Ele não poderia ter dado uma ordem para que todos fossem curados? Poderia, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus nesse mundo não era só curar. Vocês se lembram quando ele fez aquela multiplicação dos pães e uma multidão correu atrás de Jesus por causa do pão? Estou vendo o Joaquim Júnior aqui assistindo. Meu querido pastor Joaquim, meu irmão lá de Natal, que hoje mora nos Estados Unidos, tem um grande ministério. Deus te abençoe, Júnior. Um forte abraço, meu querido. Vi seu comentário no Face, viu? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Que Jesus não curou a todos em João capítulo 5. Ele curou uma pessoa apenas. Por quê? Porque Deus vai de alguma forma tocar nas nossas vidas, na minha e na sua. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, Jesus fala assim, olha, não tenham medo das pessoas, porque o máximo que uma pessoa pode é atingir o seu corpo. Mas tenha medo de Deus, porque Deus não só pode atingir o seu corpo, como também lançar a sua alma no inferno. Tema a Deus, porque a morte física é irrisória diante da morte espiritual, a morte eterna. Então temam a Deus, não temam as pessoas. Então ele fala claramente que Deus vai curar, mas também vai matar. Isaías capítulo 53, versículo 4, fala que ele levou as nossas enfermidades, mas nem por isso nós deixamos de ficar doentes, resfriados. Não temos como escapar dessa condição humana. Ele também falou que levou os nossos pecados e nós não deixamos de pecar. A obra completa de Jesus, que começou na cruz do Calvário, essa obra será completada na sua vinda, quando realmente todos serão beneficiados pela justiça maravilhosa, pela saúde, pela paz e alegria que ele vai trazer ao mundo como o Messias. Mas, enquanto estamos nesse mundo, passamos por tribulações, passamos por angústias, passamos por lutas. E nem por isso Deus deixa de ministrar a sua graça na nossa vida. Deus é maravilhoso, está conosco. Então, em primeiro lugar, a primeira lição é esta. Jesus encontra uma multidão de doentes buscando cura. E essa multidão de doentes existe ainda hoje. Deus vai curar alguns. Deus vai tocar na vida de alguns. E é isso que eu vejo como lição número 2. Jesus escolhe soberanamente aquele que ele vai curar. Nesse caso, esse homem que ali estava, ele tem um diálogo com essa pessoa. Um homem específico, ele se aproxima desse homem, no meio daquela multidão. Jesus se dirige a ele só. Conhece a sua vida, a sua história, entende o momento dele. Ele estava ali fazia 38 anos. Ele não tinha conseguido ser curado, correndo para a água para ser curado. Então Jesus começa a entender a história dele e depois dessa longa espera, dessa esperança que ele nutriu por tantos anos para ser curado, Jesus se manifesta na vida dele de frente, cara a cara, e vai demonstrar o seu poder ali na vida daquele homem. Jesus tem um interesse especial na vida desse paralítico.
conhece a sua história, valoriza a sua história, essa história é registrada nos evangelhos, e nós tomamos conhecimento que no meio de uma grande multidão de doentes, Jesus Cristo ia curar pela sua vontade e soberania apenas um. E ali ele demonstra o seu poder, porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem um propósito. Os milagres que são citados em João, e João fala disso, Jesus fez muitos sinais que não estão registrados neste livro, porque não haveria livro suficiente para falar tudo que ele fez. O que ele diz assim, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres de Jesus são sinais que apontam para o Senhor do céu e da terra, aquele que daria sua vida por nós para nos levar a uma experiência com Deus, a ter perdão de pecados, completa transformação da nossa vida. Nós estaríamos com o Senhor. Os milagres eram apenas para reforçar a autoridade de Jesus de perdoar pecados. É muito interessante, vocês se lembram daquele milagre, quando os amigos levaram aquele homem paralítico também para vê-lo e abriram um espaço no telhado e jogaram aquele homem lá de cima com cordas, lá onde Jesus estava, no meio da multidão. E Jesus olhou para aquele homem e disse, perdoados estão os teus pecados. Olha que interessante, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus não fala? Lógico que ele estava ali para ser curado, mas Jesus não falou isso, falou, perdoados estão os teus pecados. E aí começou aquele zum na multidão, disse, falar que está com pecado perdoado é fácil, eu queria ver ele curar esse homem agora. E aí Jesus, sabendo o que se passava no coração daquela multidão, disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então o objetivo do milagre não era simplesmente o milagre, era um sinal do poder de Jesus para, eventualmente, perdoar pecados. Aí está a verdadeira essência desse sinal do milagre, da manifestação de cura do Senhor Jesus aqui nesse mundo. A cura física não é um projeto absoluto de Deus na nossa vida, não. Nós podemos ficar curados hoje, ficar doentes amanhã, passar por lutas depois da manhã, ficar curados novamente, mas um dia o Senhor Jesus ceifará a nossa vida, porque curar não é o objetivo pleno de Deus para esses dias. Um dia estaremos completamente livres das doenças pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz e levou sobre si os nossos pecados, assim como levou as nossas culpas, levou também as nossas enfermidades. E um dia, quando ele se manifestar em glória, em poder, na sua segunda vinda, aí sim estaremos todos libertos do pecado, das doenças, da miséria, das lágrimas, das tristezas. Naquele dia, quando estivermos com o Senhor, a obra será plena e será completa. Então hoje, Deus vai curar alguns, não vai curar a todos. Então a primeira lição, existe sim uma multidão de enfermos neste mundo buscando cura. E até essa busca é importante, porque é nessa busca que nós nos humilhamos, buscamos a Deus, fortalecemos nosso coração. Vocês viram, durante a pandemia, quanta gente buscou a Deus, quanta gente de medo de morrer foi atrás de Deus, reacendeu a sua fé, a sua visão, porque a doença também é um instrumento de Deus para tocar nos nossos corações. Isso é muito importante. Eu vejo Paulo, por exemplo, pedindo que Deus removesse um espinho da sua carne, e Paulo falou, não, Deus falou, não, Paulo, a minha graça te basta, não vou tirar esse problema que você tem, você vai conviver com ele. Assim como ele falou para Timóteo, olha Timóteo,
Tome não só um pouquinho de água, mas um pouquinho de vinho misturado, para que você possa curar o seu estômago. Olha que interessante. Quer dizer, Timóteo, o pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, tinha um problema de saúde. Assim como Paulo talvez tivesse um problema na sua visão. Ele reclama da sua visão lá em Gálatas, e ele fala também que estava escrevendo com letras grandes porque não conseguia ler. Então nós temos um homem que fez muitos milagres, Paulo, né, que também teve que enfrentar algumas situações de doença. Então a cura não é absoluta. Não existe uma promessa de cura total e plena sempre. Deus pode curar? Pode. E cura. Eu já experimentei curas na minha família. Eu já experimentei curas na minha família. Mas há momentos em que Deus vai simplesmente perpetuar a doença para que, na hora certa, Ele leve a pessoa que Ele está ministrando. É hora de levar, é hora de partir. Não há como modificar a vontade soberana de Deus. Ele soberanamente cura, Ele soberanamente mantém a doença para levar as pessoas. A Bíblia diz, nada acontece sem a permissão de Deus. Todos os nossos dias estão escritos e determinados. Não adianta você ficar ansioso. Você não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Na hora que Deus chamar, você irá. Não tem como você fugir da soberania e da vontade de Deus. Estamos buscando a Deus todos os dias. Em terceiro lugar, Jesus espera uma resposta do necessitado. Você que está enfrentando alguma doença, você que está enfrentando algum problema, o que é que você tem que fazer? Pedir a Deus, buscar em Deus o consolo, a força. Se não for para a cura, que seja para ter força, não ter medo, ter paz no meio do sofrimento. Olha o que o texto fala. Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? É a resposta do pecador, que tem que chegar para Jesus e apresentar o seu problema. Não quer dizer que Jesus vai atender. Ele não atende sempre, ele pode, mas não quer dizer que ele vai atender. E diz assim, Senhor, não tenho quem... Ele está pensando no que todos faziam. Não tenho quem me leve e me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim e eu não obtenho a cura. Jesus então disse para aquele homem, mesmo naquela fé frágil, porque ele poderia ter olhado para Jesus e ter dito, sim, eu quero ser curado, me cure, se o Senhor puder me ajude. Ele não falou isso, ele falou, ninguém me ajuda. Jesus falou para ele, então levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus tocou na vida dele. Jesus quer uma resposta minha e sua. Essa resposta pode ser de submissão, pode ser de ousadia, pode ser uma resposta de contentamento. Senhor, tu tens o melhor para mim. Estou diante de ti para fazer a tua vontade. Engrandece o teu nome na minha vida. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O milagre não veio da água, nem do esforço humano, mas do poder soberano de Jesus Cristo na vida daquela pessoa. Nem todos são alcançados da mesma forma, mas cada um que é tocado por Jesus experimenta uma graça maravilhosa, transformadora na sua vida. Isso é muito importante. E a quarta lição que nós queremos enfatizar hoje é: Jesus revela propósitos maiores do que a cura. Então veja, em primeiro lugar, Jesus encontra uma multidão de doentes e vai curar apenas um. Ele soberanamente escolhe um para curar, não todos. Jesus espera que esse necessitado que ele toca tenha uma resposta para com ele. Fale com ele, discuta com ele, apresente o seu desejo. Senhor, o que é esse desejo? É a oração, é a maneira de conversar com Deus. Senhor, eu estou aqui, me ajude, Senhor, me ajude, eu preciso da tua ajuda. É a resposta do doente, é a resposta do necessitado. E em quarto lugar, Jesus revela os propósitos maiores do que a cura. Porque o objetivo de Deus não é curar. Na realidade, o objetivo de Deus é salvar você. É fazer você ver que Ele tem poder para te curar e te matar.
E ele oferece a grande e maior vitória que você precisa, que é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Vou aproveitar para fazer uma referência rápida ao Francisco Serafim, Chico Serafim, meu amigo, Carlos Barione, que está aqui, o Adolfo Legnaro, todos amigos queridos com quem eu tenho uma convivência muito grande. Que Deus os abençoe. Estou falando com vocês nessa palavra, tá bom, queridos? Um forte abraço para vocês. Jesus revela objetivos maiores do que simplesmente a cura. Quais são esses objetivos? Em primeiro lugar, ele quer confrontar aquele legalismo do sábado. A hora que ele faz a cura, o texto registra uma reação dos judeus. Reagem. Não era para estar andando aqui com essa maca. Que isso? Você está trabalhando, sábado é dia de descanso. Não era para fazer nada disso. Eu disse, não, mas quem me curou falou para fazer isso. Logo depois, ele se encontra com Jesus. E Jesus fala com ele. Diz assim, olha, sou eu que te curou. E ele então toma conhecimento de Jesus como aquele que o curou. E Jesus faz uma advertência para ele, olha, toma cuidado, faça a coisa certa, se arrependa dos seus pecados, viva uma vida com Deus, para que não te suceda coisa pior. Olha, o que é pior, meus queridos, do que passar 38 anos aleijado na beira de um poço esperando ser curado sem a cura? O que é pior? O que pode ser pior do que isso? Sabe o que é? É passar a eternidade sem Deus. Eu te curei, mas isso não é uma finalidade plena da minha vontade para você. O que eu quero é que você tenha um encontro comigo, me sirva, crê em mim, porque todo aquele que crê em mim será salvo. Então veja, a cura física é um sinal do poder de Deus de salvar, e isso é que é importante. Você precisa entregar a sua vida a Jesus diante do poder de Jesus. Então é uma controvérsia no sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus fez muitas curas no sábado. E isso criava uma agitação muito grande entre os judeus. Todos reclamavam, eles falavam assim, não, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Está aqui quem é o Senhor do sábado. Vocês não fiquem presos a essas regrinhas que vocês têm com relação ao sábado. Isso não tem nem valor nenhum. Por favor, sigam a mim. Eu sou o Senhor do sábado. Aí o milagre é um sinal, como eu já disse, um sinal do poder de Jesus. Se você crer, olha que interessante, no livro todo de João não aparece nenhuma vez a palavra milagre, aparece a palavra sinal. O sinal é uma mensagem que existe por trás do fato que tenta ser transmitida a você. Qual que é a mensagem por trás do milagre? É o poder de Jesus. O Jesus que acalma a tempestade, o Jesus que ressuscita, o Jesus que multiplica pães, o Jesus que transforma água em vinho. Não é o milagre em si. Ele não quer nos transformar em milagreiros, queridos. Ele quer nos transformar em pescadores de homens, em pessoas que pregam o Evangelho, a esperança de vida eterna por meio do Senhor Jesus. O milagre é um sinal da grande mensagem de salvação que Jesus tem para mim e para você. Olha a advertência, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que é pior? Viver uma eternidade sem Deus. Está aí no versículo 14. Essa doença não é nada. 38 anos doente não é nada. Duro mesmo é enfrentar a eternidade longe de mim. Então não faça isso. Não peques mais. Viva uma vida na presença de Deus. O que importa aqui é a revelação de Jesus. Ele se apresenta para esse homem e se revela. E quando ele está conversando com os judeus que estavam reclamando, ele fala assim, olha, meu pai trabalha até hoje, até agora, e eu trabalho também. Trabalho no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Trabalho todos os dias, porque meu pai não para de trabalhar. Isso produziu uma ira muito grande dos judeus. Começaram a reclamar de Jesus. O que é isso? Não só pela cura que ele tinha acabado de realizar no sábado, mas também porque ele dizia que era filho de Deus. Então os judeus revoltados
começavam a agredir Jesus. E Jesus reafirma a sua identidade e a sua missão redentora. Aqui está Jesus abençoando a humanidade, não com cura, não com pão, não com transformação de água em vinho, não com ressurreição. Não, Jesus está aqui para dizer para você e para mim que eu e você podemos ser salvos se nós crermos em Jesus Cristo. Podemos ter a vida eterna por causa de Jesus Cristo. É extremamente importante que você entenda isso. Para concluir, Deus está interessado sim no nosso bem-estar, mas muito mais em nossa condição espiritual, em nossa missão, naquele propósito que Deus tem para mim e para você. Deus precisa despertar cada um de nós para a nossa verdadeira necessidade. Às vezes a gente pensa que a nossa dor de cabeça é a coisa pior do mundo. E Jesus está dizendo, não, a minha graça te basta. Quando Paulo pediu para mudar algo que o incomodava, Deus disse, não, vai ficar aí com você. Para você ser mais humilde, para você ficar mais tranquilo diante de Deus, vai conviver com... Olha, os testemunhos mais lindos que eu tenho visto na minha vida são testemunhos de pessoas doentes, que manifestam uma graça, uma paz, uma tranquilidade muito grande, mesmo diante das doenças. Eu me lembro uma vez que eu vi um homem de 40 anos sendo colocado num palco do Silvio Santos. E esse homem pequenininho tinha um problema congênito, que ele quebrava os ossos, ele tinha que ter um cuidado muito grande, e ele ficava ali, aquela pessoa pequenininha. E ele foi entrevistado, uma voz forte, e ele pequenininho, naquele cestinho, e ele dando o seu testemunho e falando, não, Deus me fez assim, eu tenho consciência do amor de Deus por mim. E no final ele cantou uma música, pegou aquele microfone que era quase maior do que todo o seu tórax, pegou aquilo com aquela mãozinha franzininha e cantou um hino de louvor a Deus. Na doença, a mensagem da glória de Deus, da dependência de Deus, do amor de Deus na vida dele ficou muito mais forte por causa da sua doença. Então a doença glorificou o nome de Deus. Precisamos despertar o nosso coração para as verdadeiras doenças que precisam ser curadas na nossa vida. E para você saber, Deus está aqui agora, olha para você, sabe dos seus problemas, conhece as suas angústias, conhece os seus anseios, seus desejos. Traga a Ele tudo isso. Deixe Ele fazer a obra na sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confie nele e o mais Ele fará. Hoje é o dia aceitável. Se você está ouvindo a voz de Deus, e não endureça o seu coração, ajoelhe-se onde você estiver, feche os olhos e fale com Jesus. Senhor Jesus, eu sou pecador, estou ansioso, estou medroso, estou, Senhor, com vários problemas, eu quero colocar a minha vida diante de Ti e pedir que o Senhor me perdoe. Eu quero confiar no Senhor, quero entregar a minha vida a Ti. Não quero ser dominado por essas coisas, eu quero viver livremente diante do Senhor. Tem misericórdia de mim. Vamos então, queridos, guardar essa lição no nosso coração. Entregue sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar e depois cantar o Amém Tríplice. Senhor Deus, se há pessoas agora que estão esperando uma palavra Tua para serem transformadas na Sua graça e misericórdia, terem seu coração quebrantado diante de Ti para entregarem suas vidas a Ti. Senhor, toca nesses corações agora, que eles confessem os seus pecados e busquem a verdadeira salvação, porque a grande necessidade minha e de toda a humanidade é ter um lugar no céu. Que o Senhor possa fazer esse grande milagre na nossa vida, pelo toque do Espírito Santo, que o Evangelho entre no nosso coração, possamos confessar os nossos pecados e receber a graça maravilhosa de Deus nas nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para
todo sempre. Amém. Diga amém. Fale amém, Senhor Jesus. Vamos cantar. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, salva a minha vida, salva a minha alma da condenação eterna. Entregue seu coração a Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, por favor, compartilhem essa live nas suas redes sociais, vamos espalhar a maravilhosa vontade de Deus. Um abraço para Ana Lúcia, para a Sônia, para a Daniela, para o Bacan, meu amigo, Dona Margarida, o Júnior, Joaquim Júnior, novamente lá dos Estados Unidos, vendo a nossa palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Forte abraço, queridos, até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Olha a Nalva aqui também, lá de Natal. Um abraço, Nalva. Fique com Deus, querida.